Então, muito bem, né, pessoal? Começar a nossa palestra hoje sobre o avanço da cultura da morte. Essa é uma palestra que é meio padrão da minha parte lá na Casa Provida Mãe Imaculada. E todos os lugares que a gente se apresenta, a gente toca nesses assuntos, né? Não vou tomar muito tempo, né? Uma palestra como essa, muitas vezes eu passo do tempo quando eu estou fazendo fora, porque é muita informação, é bastante informação, e olha que eu vou trazer hoje para vocês aqui é bastante picado. Vai ter um grande intervalo de tempos aqui, na ordem cronológica, que vão estar meio que vazio, né? A gente vai pular de um tempo, passar para outro, dar um salto, né? De um tempo para outro, devido a essa densidade de informações que nós temos acerca desse assunto. Tá? Eu começo essa palestra lembrando o seguinte, muitos de vocês devem ter conhecido ou as citações, ou por meio de outros livros, citações de Dom Estevão Bittencourt. Ele falou que foram dados 4 nãos na história. O primeiro não, que foi um não à igreja, por meio da Revolução Protestante. Logo em seguida veio um não a Jesus Cristo, com força pela Revolução Francesa, que já estava dando início ao ateísmo. Na sequência, um não a Deus, por meio do comunismo. E, por fim, um não ao próprio ser humano. A gente pode dizer que, em relação à cultura da morte, a gente também passou por várias etapas. Primeiro, um não à família, por meio do divórcio, principalmente aí nos meados dos anos 1950, a gente vê isso aí vir com força. Um não aos filhos, logo em seguida, pela revolução sexual, onde se buscava apenas o mero prazer, sem o comprometimento com a consequência necessária e natural do ato sexual, que é a geração dos filhos. Então, não aos filhos. Em seguida, um não além do matrimônio, matrimônio, não aos filhos. Não à vida, com o avanço das técnicas do aborto. E, por fim, não à própria identidade humana, que a gente tem visto agora com a questão do gênero. E como isso chegou à nossa sociedade, né? Eu pensava há pouco tempo atrás, né, quando a gente via aquela imagem nefasta daquelas mulheres lá na Irlanda comemorando o aborto legalizado, aquela multidão de mulheres lá na Irlanda. Logo em seguida a gente teve trágico acontecimento, mesmo acontecimento aqui na Argentina, milhares de mulheres comemorando. E aí eu paro para pensar, né, como a gente chegou em tal desvalorização da vida humana, como a gente chegou. E aí a gente pensa, será que é uma evolução do ser humano, do pensamento humano, uma mudança natural do pensamento humano? Ou será que alguém pensou isso, planejou isso para nós? É uma pergunta que se deve fazer. Dentro dos estudos que nós temos feito, a gente sabe que teve muitas pessoas envolvidas nesse processo. E é isso que eu quero trazer hoje nessa palestra. Quero mostrar como a gente chegou nisso. Como a gente passou lá dos anos 1940, que o aborto não podia nem ser citado, essa palavra aborto. Até mesmo os padres não falavam sobre isso porque não existia. Era algo inexistente. Não se falava a respeito do aborto nas paróquias, em outro lugar. Né? E se falava, os próprios fiéis falavam, não, padre, que é isso? De onde o senhor tirou isso? Ninguém conhecia sobre esse assunto. E hoje a gente vê que é um assunto tão recorrente, tão falado, e nós precisamos ter, como o próprio São Pedro disse, meios de defender a nossa fé. Que já não dá mais para a gente fazer como os protestantes, quando vão lá no parlamento, e aí são colocados num debate com esses grupos feministas, e a resposta deles é sempre, está na Bíblia. O nosso Deus disse que a vida é sagrada. É claro que Deus disse que é sagrada. Foi por meio da revelação. Só que a gente precisa também partir nesses debates pela razão natural. Né? Então a gente precisa estar munido de informações para a gente poder debater. Então é isso que eu quero trazer também nessa palestra de hoje. Né? Eu vou trazer primeiro uma evolução histórica do mundo, até chegar no Brasil, e depois do Brasil, os desafios que a gente tem hoje e qual que é a estratégia para que a cultura da morte chegue ao seu ápice no nosso país. Né? Então, de acordo com as informações que eu passei aqui, que eu pesquisei, nós temos várias fases. Né? Como que começou tudo isso? Como que começou a cultura da morte?
A cultura da morte, ela tem uma data específica, eu vou chegar nela. A data de início, infelizmente, a data de aniversário da cultura da morte. Foi em 1952, com a criação do Conselho Populacional pelo Rockefeller e mais 26 especialistas em demografia, em sociologia e economia. Mas como que se chegou a isso? Essa é a primeira etapa. Tudo começa em 1889 com Andrew Carnegie, a gente pode dizer. Andrew Carnegie era o magnata das ferrovias nos Estados Unidos. Os Estados Unidos estava passando já por uma fase de crescimento econômico e de muita liberdade econômica, né? Porque a gente sabe muito bem que os Estados Unidos abraçou, em boa parte, a bandeira do liberalismo muito antes. E essa liberdade econômica, é por isso que a igreja, é uma grande graça a igreja ter a nossa doutrina social, porque ela combate, né, essas ideologias nefastas. Porque vocês vejam até onde chegou, até onde foi, como que as ideias liberais levaram para a cultura da morte. Como ela ajudou a respaldar a cultura da morte. Então, em 1879, o Andrew Carnegie então, escreve um livro, uma obra, chamada Evangelho da Riqueza. O que acontecia nessa obra? Nessa obra, ele, depois se tornou um grande best-seller, ele dizia que os grandes ricos, magnatas de sua época, deveriam fazer uso das suas riquezas para ajudar os necessitados. Ou seja, nós recebemos como dom de Deus a nossa capacidade empresarial, nós estamos num ambiente que fomenta o empreendedorismo, nós se sobressaímos por meio das riquezas, então nós temos uma missão que Deus deu para nós de ajudar com a nossa riqueza aqueles que mais necessitam. Então isso aí era uma iniciativa dele, um incentivo que ele dava para que as pessoas pudessem, então, mais ricas da época, abrir mão dos seus bens, muitas vezes, para ajudar aqueles necessitados. Nessa época também existia uma lei de taxação de heranças. Ou seja, para um pai passar a herança para o filho, vida, depois de morto, a taxa era muito elevada. A tal ponto que não compensava que a pessoa que era o receptor da herança, ele ficava com uma pequena parte mesmo, daquela parcela que o seu pai, que o seu antecedente, trabalhou. Unido a essa taxação de herança, a lei permitia ainda uma outra saída. Permitia ainda uma outra... dentro da lei, uma outra saída. Qual que seria essa saída? Que essa pessoa que tivesse muito lucro, muita riqueza, usasse desses recursos para atividades filantrópicas. Essa era uma outra opção. E essas atividades filantrópicas, elas não teriam nenhum controle do governo. Ou seja, não teria uma comissão que verificasse a parte fiscal, como que estavam sendo utilizados os recursos, para que fins que eram. Então, não existindo essas amarras do Estado, unido a toda essa questão da taxação de heranças, esses grandes magnatas tiveram, então, a ideia de usar desses recursos dentro abrir as entidades filantrópicas para que pudessem manter a sua riqueza. Ou seja, vamos dizer assim, a pessoa, esse grande magnata, tem a sua riqueza, distribui 90% para entidade filantrópica. Ele continua com esses 10% sendo o acionista majoritário da empresa. O seu filho, né, que vai receber então essa parcela dessa herança, ele continua sendo o acionista majoritário dessa empresa. Ele continua tendo o controle da empresa. E, ao mesmo tempo, nessas entidades filantrópicas, esses pais colocavam seus filhos. Já deixavam seus filhos já como responsáveis. Tanto é que a gente vai ver o Rockefeller I, Rockefeller II, Rockefeller III, todos eles envolvidos em atividades filantrópicas. Justamente para poder manter, de alguma forma, o controle das riquezas da família. Eles começaram, essas entidades filantrópicas, elas começaram a desenvolver, então, essa atividade beneficente em vários lugares. A gente nem para pensar, mas nos Estados Unidos, a parte sul dos Estados Unidos, ela teve um atraso no desenvolvimento. Né? Assim como a gente tem aqui no Brasil, né? O Nordeste é mais atrasado economicamente, né? A gente tem outras regiões, né? A gente sai aqui do Paraná, vai viajar para Alagoas, a gente vê que lá em Alagoas as estradas, a infraestrutura é totalmente diferente daqui do Paraná. Ou seja, são regiões mais atrasadas em termos de desenvolvimento econômico. E no sul dos Estados Unidos existiam regiões de baixo desenvolvimento econômico, problemas sanitários, né?
infecções generalizadas, problemas de saúde, cólera, vários problemas, né? Vários problemas ali na região sul dos Estados Unidos. E aí essas entidades filantrópicas elas começaram a pautar também ajudas a essas regiões mais atrasadas. Em termos de educação também, a Fundação Rockefeller começou a trabalhar muito com a questão educacional. E eles perceberam o seguinte, a partir dessa época. Nós temos condições de, por meio da nossa riqueza, por meio dessas atividades, mexer na sociedade. Moldar a sociedade da forma que a gente espera. Até esse período eles tinham observado isso, a capacidade que eles tinham. Até porque o Estado não ficava em cima deles para saber onde eles estavam gastando, como que eles estavam usando o recurso. Aí que vem o mal do liberalismo. Por isso que, graças a Deus, reforço isso, né? A doutrina social da igreja ajuda muito nisso, porque ela também combate esse tipo de ação, né? Logo depois dessa parte da filantropia, nós tivemos algumas obras acadêmicas que também vieram pavimentar a cultura da morte. Com a observação de que essa literatura acadêmica estava restrita às universidades. Ou seja, eram livros, obras acadêmicas que ficavam entre os especialistas. Elas não se disseminavam na sociedade. Uma dessas obras veio em 1916 com Warren Thompson. Muitos de vocês conhecem a teoria malthusiana, né? O pastor Thomas Malthus, lá em 1779, na época lá das revoluções na Europa, ele, então, observando a dinâmica populacional, chegou à conclusão de que a população estava crescendo a um nível que ficaria insustentável para a humanidade. A população estava crescendo em ordem geométrica e a alimentação em ordem aritmética, ou seja, não teria alimento suficiente para as pessoas. Isso, a médio prazo, ia gerar fomes, problemas de guerras, epidemias, vários problemas, várias sequelas. E aí ele pregava o quê? A abstinência sexual, até porque ele era pastor. Né? A contracepção por meio da abstinência sexual para que a humanidade evitasse essa catástrofe. No entanto, em 1916, esse demógrafo Warren Thompson, ele começou a fazer uma revisão dessas teorias malthusianas. E aqui chega a era do neomalthusianismo. Qual que foi a teoria dele? A teoria dele foi a teoria da transição demográfica, ou seja, que a dinâmica populacional, para contestar, para criticar a teoria do pastor Malthus, ele explicou que a dinâmica populacional ela passa por 3 níveis. Primeiro nível, em que há uma grande taxa de natalidade e uma grande taxa de mortalidade. Logo, número grande de nascimentos, número grande de morte de crianças, né, prematuras, né, crianças recém-nascidas, né, não tem infraestrutura, morriam também. E aí a gente tinha um certo controle na dinâmica populacional. Porém, com a era industrial, as melhorias nas condições de vida, acesso à alimentação, acesso a diversos produtos, né, produção em grande escala, as pessoas passaram a melhorar o seu nível de vida. Nessa segunda etapa, ele afirma, né, segundo a teoria dele, olhando as estatísticas dos países, né, as dinâmicas populacionais dos países nos anos anteriores, ele identifica que nessa fase há um crescimento populacional. Por quê? Porque a taxa de natalidade é alta, mas, né, a taxa de mortalidade também é baixa. A gente vai ter um crescimento populacional, um boom populacional. Mas, segundo ele, a humanidade atingiria uma terceira fase, que seria o desenvolvimento econômico, onde as pessoas, por si só, não desejariam mais ter filhos. Os interesses se modificariam, ou seja, o interesse seria mais pela parte material, parte econômica. As pessoas seriam mais educadas e, por isso, nessa terceira fase, então, a gente teria uma queda na taxa de natalidade e a taxa de mortalidade baixa também, e daí a gente teria essa equalização no crescimento populacional. Bom, foi elaborada essa teoria, ficou lá guardado nas bibliotecas lá dos Estados Unidos. Na sequência, a gente veio uma outra teórica, muito conhecida de vocês, né? Principalmente quem conhece estuda a parte do feminismo, Margaret Sanger, né? Fundadora da famosa IPPF, hoje conhecida, né? A multinacional do aborto, uma das maiores provedoras de aborto no mundo. Margaret Sanger, ela foi da primeira onda feminista, que a gente chama, né? Que é a onda sufragista, e ela tinha, as ideias dela estavam muito além daquele tempo. Ela já abria clínicas de controle de natalidade em vários lugares, especialmente nas regiões mais pobres dos Estados Unidos, lá no Brooklyn,
No Brooklyn é um lugar onde, né, ela teve o maior, os trabalhos dela tiveram os maiores efeitos, né? Ela abriu essas clínicas de controle de natalidade, ela pregava o aborto, pregava o divórcio, pregava o sexo livre, já naquela época, né? Onde era tabu, né? Realmente, ninguém falava sobre isso, ninguém estudava sobre esses assuntos. E ela foi uma das primeiras a bater de frente com o governo, que proibia, devido à legislação da época, né, que proibia proibia, inclusive, que se divulgasse o efeito dos anticoncepcionais. Então, existiam leis que restringiam bastante essa questão. E ela foi a primeira a desafiar, né? E, infelizmente, a gente pode se dizer que o desenvolvimento nos Estados Unidos, o caso Roe versus Wade, se vocês forem pegar o fio, né, o caso Roe versus Wade, para quem não sabe, foi o caso que em 1973, por meio do qual a Suprema Corte americana liberou o aborto em qualquer circunstância dos Estados Unidos, né? Tornou o aborto como um direito, que agora, recentemente, foi revogado, né? Pela Suprema Corte, que viu que realmente foi um erro aquilo no passado, né? Foi feito por meio de um ativismo judicial, se a gente for pesquisar, se a gente for estudar. Mas a Margaret Sanger foi uma das que ajudaram nisso, né? Foi por meio de uma das clínicas dela que já pleiteava junto ao Supremo Tribunal lá dos Estados Unidos, na época, a legalização do aborto. Então, a gente tem então o nome da Margaret Sanger. A gente não pode esquecer que ela fazia parte do movimento eugenista. O movimento eugenista é o movimento de limpeza de raça. Então, ela pregava que, principalmente, o controle populacional deveria ser aplicado às pessoas inválidas, às pessoas deficientes, e principalmente os negros, né? Ela tinha ligação até com a Ku Klux Klan, né? Tinha ligação aí com esses movimentos racistas lá dos Estados Unidos, supremacistas dos Estados Unidos. Então, toda a ideologia dela era voltada para o controle daquelas populações que ela considerava mais frágeis e mais débeis. Enquanto isso, lá na Inglaterra, uma semelhante dela, Mary Stopes, trabalhava também com essa questão. E ela escreveu até uma cartinha para o Hitler, né, pedindo para que uma cartinha de incentivo para os soldados jovens do Hitler. Né? Ela já trabalhava com isso daí. Então, são duas pessoas que estavam já nessa perspectiva de controle da raça. Então, a gente vê o quê até esse período, né? Aí eu vou pular, como eu falei no início da palestra, do período de 1920, que foi a Margaret Sanger, e vou passar lá para 1950. Desse entre-meio período que se eu fosse palestrar sobre isso, a gente teria que ter mais umas 2 palestras para falar sobre o assunto. Então, eu já estou cortando aqui o caminho. Né? O que eu quero dizer para vocês? Que existiam pessoas com ideologias dispersas, né? Cada um com a sua obra dispersa sobre o assunto. Mas, em 1950, John Rockefeller III, o neto do magnata Rockefeller, teve então a iniciativa de vendo os problemas populacionais, ele chegou à conclusão de que de nada ia adiantar o auxílio da fundação para escolas, para combate a doenças venéreas, para combate a diversos problemas, se estourasse uma nova guerra mundial. Ou seja, o que causa as guerras, segundo ele, é o crescimento populacional. Então, de nada adiantaria promover o bem-estar social, o bem-estar nos Estados Unidos, se estourasse uma nova guerra e acabasse com tudo. Então, ele chegou à conclusão de que a população era a causa de todo o problema no mundo e ele precisava combater. E aí ele escreve uma carta para o seu pai, John Rockefeller II, dizendo que ele ia largar tudo para trabalhar, tanto em termos de financiamento quanto em termos intelectuais, para que o mundo pudesse se conscientizar da necessidade do controle populacional. Então, em 1952, Rockefeller estabelece o Conselho Populacional. Só que a gente tem que lembrar que dentro do Conselho Populacional, pessoas que pensavam o controle populacional, elas estavam dispersas em teorias diferentes. A gente tinha de um lado os eugenistas, como a Margaret Sanger, né, que queria mais o controle populacional para incentivar que as pessoas ricas, as pessoas bem de saúde, pudessem se procriar e, ao mesmo tempo, promover meios do controle da população mais fraca, mais frágil, os deficientes, doentes, as pessoas de uma determinada raça. Então, existiam esses eugenistas nessa época que propunham o controle populacional para esse fim. A gente tinha um outro grupo que propunha o direito para as mulheres, vinham principalmente pela Planned Parenthood, né? Pelo pessoal lá da Planned Parenthood, e aqui eu destaco o nome do Alan Guttmacher, que foi um dos mais proeminentes nomes disso. Né? Eles queriam desenvolver meios de controle
não para controlar a população, mas que para que as mulheres que não quisessem ter filhos, elas pudessem, né, então, controlar a sua fertilidade. Seria um movimento de libertação da mulher, já seria aqui o germe do movimento feminista. Então, a gente tinha o grupo dos feministas, dos eugenistas, e tinha os alarmistas, e esse é o que chama a atenção. Os alarmistas é bem interessante, né? A gente tinha aí o nome, principalmente, do Hugh Moore. Hugh Moore, ele era dono da Dixie Coupe, né? Uma época que as pessoas iam para um trem, né? Numa estação de trem, as pessoas tinham que compartilhar um copinho de metal para tomar água. Ele foi o cara que desenvolveu os copos de plástico, né? E aí ele ganhou muito dinheiro com isso. E aí ele vendeu essa empresa dele para se dedicar com a questão populacional, porque ele via que o problema mundial era a população e que a população precisava até de meios coercitivos para ser controlada. Ele, juntamente com o Paul Ehrlich foi o cara que escreveu uma obra, se vocês puderem estudar, chamada The Population Bomb. Essa obra aí, o cara tem umas ideias mirabolantes para controlar a população. Inclusive, jogar esterilizantes na água, que não conseguisse passar pelo sistema de tratamento, para que a hora que as pessoas fossem beber uma água, elas já automaticamente se tornassem estéreis. Né? Coisas que a gente achava que não é coisa do passado, é umas ideias malucas, mas a nossa bióloga lá do núcleo de estudos, a Bruna, já fez um estudo mostrando que existe uma probabilidade de que realmente os anticoncepcionais que as mulheres usam hoje, elas têm algum efeito esterilizante, sim, depois que são despejados na água. Então já existe já não é mais teoria, já existem algumas pesquisas identificando isso. Esse seria um dos fatores. Parece loucura. O Hugh Moore e o Paul Ehrlich, também nessa obra dele, The Population Bomb, ele pregava, inclusive, que as pessoas que se esterilizaram, o homem vai lá fazer vasectomia, ele tivesse um incentivo do governo. Vai ter um imposto a menos, vai ter desconto no mercado, vai ter desconto na hora que for comprar um carro. Então era essa a ideia dele, ou seja, para incentivar as pessoas. E uma coisa que a gente vê hoje, né, que é taxar com altos preços os produtos de criança, né, de bebê. Para desincentivar as pessoas mesmo a querer ter filhos. Né? Então, várias ideias, né, eles tinham assim, nesse quesito, né, de controlar a população. Só que o Rockefeller, ele tinha medo de se associar com esses caras. Por quê? Porque isso aí era feio politicamente falando. Se ele começasse a se associar com esses caras, ele não ia ter a credibilidade que ele teve depois. Então ele meio que se afastou desse povo. Ele só pegou, dentre eles, alguns mais neutros, que eram alarmistas, mas que eram um pouco mais neutros, não tinham tanta evidência. Entre eles, o professor Kingsley Davis, que depois vai ter um papel proeminente aqui na sequência da minha palestra. Né? E o que o Rockefeller fez? Ele conseguiu unir esses três grupos que estavam dispersos. Conseguiu unir os alarmistas, mais moderados, conseguiu trazer para o lado deles os eugenistas, o nome do Frederick Osborne, e trouxe também o Alan Guttmacher, também entre aqueles que já propugnavam garantir os meios de contracepção à mulher para que ela pudesse se libertar do jugo da maternidade. Então ele conseguiu juntar esses três que estavam dispersos, a questão populacional que estava adormecida, em 1952, no Conselho Populacional. Porque ele tinha tentado até, junto à Fundação Rockefeller, obter apoio financeiro, apoio político, para que ele pudesse levar à frente esse trabalho dele, de controlar, de promover o planejamento populacional no mundo inteiro, e ele não tinha conseguido êxito dentro da fundação, porque a fundação ainda era meio conservadora. Né? Tinha até um pastor lá que era um dos coordenadores, o pastor Frederick Gates. Não tem nada a ver com o Bill Gates, tá? É outra pessoa, não tem nada a ver ainda. Depois a gente chega nesse outro. Mas, nessa época, ele funda então o Conselho Populacional e consegue reunir esses caras especialistas. E aí qual que foi a estratégia dele? Nós precisamos, primeira coisa, isso aí, né, que na verdade o Conselho Populacional não foi algo assim formal, foi uma reunião, um congresso realizado lá em Williamsburg, Nova York, estado de Nova York, onde se reuniu esses especialistas, né? E o que eles decidiram lá? A gente precisa começar a estudar a questão populacional, porque hoje a gente não sabe a demografia. A gente sabe que lá na Índia tá todo mundo, tem uma pobreza danada, tem gente caindo, gente caindo no chão de tanta gente que tem, né? Tem uma superpopulação, só que a gente não sabe o número. A gente não conhece o número, a gente não tem meio de comparação. A população da Índia com a população dos Estados Unidos. A gente não tem esses meios estatísticos ainda. A gente precisa desenvolver esses meios estatísticos. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa
incentivar a ciência da demografia. Porque a ciência da demografia ainda era pouco conhecida nessa época. E aí o Rockefeller começa o quê? A primeira doação dele foi para pagar bolsa de estudos para pessoas do mundo inteiro que viessem estudar nos Estados Unidos e viessem adquirir o conhecimento da demografia para que pudessem ir lá nos seus países e mostrar os números e alarmar aquela população também, né? Vamos lembrar uma coisa que eu discuti com meus irmãos lá do núcleo de estudos essa semana, que a gente está na era do cientificismo, né? Então a ciência é o suprassumo hoje, né? Da humanidade. A gente teve a oportunidade de ver isso nos últimos alguns anos atrás, aí, né? Então para qualquer coisa hoje a gente fala, não, você está sendo anticientífico, você está sendo negacionista, então a gente precisa de dados para poder respaldar a nossa teoria. E aí, claro, nessa época não se pensava nisso, mas eles precisavam de pessoas que pudessem chegar, apresentar os números lá para o seu ministro da saúde, para o seu ministro de governo e dizer, ó, a população está crescendo demais, está crescendo a essa taxa X, e se a gente não fizer alguma coisa, a gente vai enfrentar problemas de alocação, vamos enfrentar problemas de educação, porque o Estado não vai ter capacidade de educar todas essas pessoas, essa população crescente, essas pessoas vão ficar marginalizadas, essas pessoas vão virar criminosas. Então a gente precisa de pessoas que apresentem números. E aí ele começa a investir. Né? E aí eu abro um parênteses aqui para a nossa realidade. Né? Trabalho muito importante, que veio do coração do professor Antônio Donato. Né? Para quem não conhece o professor Antônio Donato, ele é chamado de vulgo Santo da Moita. Né? Porque se só escuta a voz dele nos áudios dele, você não conhece ele. Ele é um dos primeiros, dos pioneiros do trabalho para a vida aqui no Brasil, principalmente na área intelectual. E ele fala uma coisa que realmente é verdade. Né? E o Centro Dom Bosco, o Instituto Santo Atanásio, nasceram de alguma forma com esse interesse também que eu vejo. Né? Assim como o núcleo de estudo dentro da Casa para a Vida. O que é? A gente também formar uma elite intelectual que possa bater de frente usando, né, do intelecto, usando da razão natural, bater de frente com essas outras pessoas que estão que vêm com essas teorias, que vêm com essas coisas malucas para tentar impor a nós. Então é um trabalho que precisa ser feito também, né? Assim como Rockefeller incentivava por meios financeiros, que se fizesse bolsa de estudos, né? A igreja sempre incentivou que as pessoas estudassem a vida inteira. Então, o estudo para um católico, durante a Idade Média, vocês sabem muito bem disso, não era ir lá estudar numa faculdade, mal e porcamente, para fazer uma provinha e ter um diploma no final. Era um estudo para a tua vida, era um estudo pela verdade. Você tinha um desejo de estudo. Então, o que a igreja busca hoje, na verdade, assim, veio, né, pelo desejo, né, pelas encíclicas que a gente vê dos papas lá, Leão XIII, né? A Aeterni Patris e outras encíclicas que vieram depois, é criar uma elite intelectual também dentro da Igreja Católica, de pessoas que possam combater. E é isso o trabalho que a gente tenta fazer lá no núcleo de estudo. Né? É um paralelo contra essas pessoas. Eles ganham dinheiro para fazer isso, né? Para ficar estudando. Nós não, nós temos o dom da fé, né? Nós buscamos a santidade, e eu acho que isso aí tem um valor muito maior do que o financeiro, que vem dessas organizações internacionais. E a gente consegue ser muito mais sábio se a gente buscar uma vida de oração, uma vida de estudos, que muitas dessas pessoas. A gente pode ver que nos debates hoje no Congresso, muitas pessoas intelectuais que estão sendo formadas estão conseguindo conter essa avalanche que vem no Brasil. E eu posso até dizer que a gente só não está pior porque tem muitas pessoas nesse combate. E eu vi de frente isso. Eu vi pessoas, durante algumas situações aqui no Brasil e aqui no Paraná, bater de gabinete em gabinete de um deputado para mudar a ideia dele, para aprovar aí um projeto de lei que seria maléfico, aí, que estaria destruindo o nosso direito natural. Né? Inclusive uma pessoa que eu conheço, né? O Dr. William, ele, um tempo atrás, aí, uma questão que a gente enfrentou, ele foi de gabinete em gabinete de deputados, ele conseguiu, em 2 horas, apresentando pela verdade, mudar a cabeça de um determinado deputado que estava favorável a um projeto de lei que ia suprimir direitos naturais nossos. E ele conseguiu, em 2 horas com esse deputado, fazer esse deputado falar exatamente, subir no parlatório e defender a causa dele. Exatamente as palavras que ele tinha dito. Então a gente precisa realmente fazer um trabalho contrário ao que o Rockefeller fez naquela época. Né? E aí eu parabenizo muito o Instituto Santo Atanásio, porque eu tenho visto que vocês têm focado nisso também. Né? Muito bem. Aí a gente tem outras coisas que aconteceram na sequência. Né? A gente tem aí logo em seguida, o Rockefeller, depois que desenvolveu o estudo da demografia, precisava nos outros países, ele também precisava dos meios de contracepção também.
que não estava desenvolvido naquela época. E naquela época existiam alguns meios rudimentares, fracos, e o primeiro presidente do Conselho Populacional foi o Frederick Osborne. Tá? O Frederick Osborne era um eugenista. Né? Ele e o tio dele eram os maiores defensores da pureza da raça. E ele, como presidente do Conselho Populacional, ele viu que um dos meios mais eficientes de contracepção era o desenvolvimento do DIU. E por que o DIU? Porque o DIU ele não exige que a mulher se lembre, quando ela vai ter a relação sexual, de tomar diferente da pílula, né? Ela tem que lembrar que ela vai tomar a pílula. Então o DIU já é garantido, ele já está implantado no corpo da mulher, então não depende muito da decisão da mulher. Ou seja, para pôr o DIU, ela tem que tomar uma decisão, para tirar, tem que tomar uma decisão mais difícil, né? E trago um testemunho para vocês de recentemente fui dar uma palestra numa paróquia ali na Alta Boqueirão, e uma moça veio conversar comigo no final e ela disse que ela usou o DIU por muito tempo. Depois ela teve o contato com o mal que o DIU promove, tanto para a mulher, né, quanto para a própria vida humana, né, que o DIU é abortivo, a gente sabe muito bem disso. Né. Muita gente fala, né, eu já vi muitas pessoas falarem que o DIU não é abortivo, se fosse abortivo não nascia criança. Muitas vezes a criança sai lá com o DIU na mão. O DIU é espermicida. O DIU não é só espermicida. O efeito principal dele seria, teoricamente, espermicida. Mas o efeito secundário dele, para garantir de uma vez que não haja concepção, é o efeito de promover a inflamação dentro do útero da mulher para evitar que, por meio daquela inflamação, que aconteça a anidação ali, né? Quando o embrião, o óvulo fecundado desce ali para o útero da mulher. Então, a ideia deles era... E essa moça, ela chegou para mim e falou assim, ó, eu tive contato com a verdade, eu descobri o mal que o DIU faz e eu queria tirar. E ela não encontrou um médico que tirasse o DIU dela. E aí eu fiquei corajoso, eu fiquei de cara com essa mulher. Porque essa mulher, ela tem muito... o dom da fortaleza, que a gente estava conversando ali no começo, muito maior que muitos homens, eu poderia dizer. Porque ela foi, e ela mesma tirou o DIU dela. Né? Ela mesma tirou, porque ela viu o mal que aquilo fazia. Não sei como, ela disse, eu tirei meu DIU. Né? Pra vocês verem que hoje, a maioria dos médicos não aconselham que a mulher tire, não querem que a mulher tire. E aí a gente já via nessa época que se promovia, principalmente o Conselho Populacional promovia o DIU por causa dessa dificuldade. A dificuldade que a mulher tinha que tomar uma decisão forte para implantar e para tirar depois ela não conseguiria. Embora tenha acontecido muitos efeitos colaterais depois e por financiamento da Fundação Ford, depois também, que é outra fundação que entrou também nesse contexto, foi desenvolvido outros DIUs mais eficazes, assim por dizer, que traziam menos traumas para as mulheres. Né? Mas até essa época a gente vê que o trabalho que o Conselho Populacional teve, em primeiro lugar, é desenvolver um método que fosse eficiente. Aí eles começaram a desenvolver o método, implantar fábricas de DIU pelo menos em 5 continentes. Era essa a ideia do Frederick Osborne, né? Esse primeiro presidente do Conselho Populacional. E aí eles começaram a desenvolver. Né? Uma outra estratégia do Rockefeller é pelo prestígio que ele tinha, conhecido do mundo inteiro, filho de um magnata do petróleo, que já tinha... muitas pessoas já dependeram dele. Ele tinha criado um network, né, uma rede de contatos muito grande, com várias pessoas. O Rockefeller, ele tinha um grande prestígio mundial. Então ele chegava numa nação, num país, ele conhecia lá o ministro da saúde, ele conhecia o chefe de Estado, o secretário de Estado, e aí ele usou desse prestígio dele para chegar nesses países e oferecer o Conselho Populacional como um assistente técnico para a implantação de políticas públicas de controle populacional. Essa foi uma estratégia que o Conselho Populacional trouxe depois, tá? Um outro presidente daí do Conselho Populacional, que foi o Frank Knotstein. Então, a gente verifica que a estratégia se pautou na demografia, no desenvolvimento do contraceptivo, que foi o DIU. Isso não quer dizer que outros contraceptivos não estavam sendo desenvolvidos, tá? Só que esses outros meios de contracepção foram desenvolvidos por outras frentes. Por exemplo, em 1967, quando a USAID, ou seja, a Agência Americana de Ajuda Internacional, entrou na questão populacional, entrou com financiamento para a questão populacional, eles desenvolveram, anos depois foi desenvolvida a pílula misoprostol, né, que é aquela que a mulher toma para abortar em casa e depois terminar o serviço no hospital. Né? A Fundação Ford também desenvolveu outros métodos, por exemplo, Norplant. Norplant, se vocês procurarem na internet, procurei esses dias, é horrível, né?
que é uma mulher, a mulher vai, eu não sei como é que as mulheres se submetem a isso, né? Implanta-se um contraceptivo, é um implante, que ele solta uma substância química, que durante 5 anos torna a mulher infértil. Tá? Ele vai soltando uma substância química durante 5 anos no sangue da mulher, e aí vai tornando a mulher infértil. Tá? Norplant, sim. E se você for ver a forma que faz a cirurgia, é um absurdo. Não sei como as mulheres se submetem a isso, sabe? Ficam lesões graves assim no braço, né? Esse era um outro método de contracepção. Teve o DIU, tem a pílula, a camisinha, todos esses métodos que a gente conhece, né? A injeção. Cada organização desenvolveu uma, né? O Conselho Populacional, que foi o pioneiro nisso, ele desenvolveu o DIU. Tá? Um trabalho que o Conselho Populacional fazia com muita força é o lobby. E é isso que acontece hoje também no Congresso Brasileiro. E essa frente foi forte por meio do investimento do Conselho Populacional. O que eles queriam fazer? Eles queriam que assim, a questão... eles perceberam que a busca pelo controle populacional não podia ficar restrito a determinadas entidades filantrópicas, a determinadas entidades do setor privado. Precisava ir para o governo. Eles precisavam convencer o governo. E o governo estava muito convencido. Se vocês pegarem aquele livro que foi editado lá pelo Centro Dom Bosco, eu já cheguei a estudar ele bastante, que é o Segundas Intenções, até indico, para quem quer ler, é muito importante, mostra ali toda a trama para que o aborto fosse legalizado nos Estados Unidos, para que o planejamento familiar se tornasse uma política pública do governo americano. E o governo americano tinha muitas reticências em entrar nessa questão. Por duas frentes. O livro, assim, é sensacional esse livro. Ele vai mostrando por 2 motivos. Em primeiro lugar, pela Igreja Católica. E a gente acha que a Igreja Católica não tinha muita influência nos Estados Unidos, porque a gente sabe que os Estados Unidos ainda sempre foi maioria protestante. Mas a Igreja Católica, os bispos católicos, pelo trabalho social que desenvolviam, ela tinha muita voz nos Estados Unidos. E eles tinham muito medo de mexer com a questão populacional e aí chamar a atenção dos católicos e da próxima eleição um determinado político perder a eleição porque os católicos não gostaram da política de planejamento familiar que vai contra os ensinamentos da igreja. Né? Uma pena que depois a igreja cedeu um pouco nesse espaço lá nos Estados Unidos. Né? Esse livro aí explica bem. A igreja, como a questão de controle populacional, a questão de contracepção já estava bem desenvolvida nos Estados Unidos, as pessoas já tinham aceitado por meio da revolução sexual, a igreja não... Chegou um momento que o governo ia financiar contraceptivo para as mulheres pobres e o governo não queria se opor. E aí estava esperando uma reação da Igreja Católica. A Igreja Católica foi lá e estavam pressionando a Igreja Católica para que ela escrevesse um documento a respeito disso. E a Igreja escreveu, na época, né, a CNBB lá dos Estados Unidos, que seria o equivalente da CNBB nossa aqui, que é a Conferência Nacional de Bem-Estar nos Estados Unidos. Os bispos foram lá e escreveram que, contanto que os meios, as políticas não sejam coercitivas, a gente não se opõe. O problema é o seguinte, né, a gente sabe muito bem, o problema é o seguinte, uma hora vai se tornar coercitivo. A gente sabe muito bem disso. Naquele momento poderia não ser. E engraçado que foi um leigo católico que se opôs a isso. Só que eles foram meio jogando ele no ostracismo. David Bell é o nome dele. O livro explica ali. Né? O David Bell foi um dos que levantaram a voz, que faziam parte da conferência de bem-estar. E ele foi lá e bateu de frente e falou assim, não, uma hora ele pode não se tornar coercitivo agora, mas uma hora ele vai se tornar. Né? Porque daí você vai entrar na escola. Na escola, o aluno que não quiser aprender sobre métodos de contracepção, ele vai ser ostracizado da escola. Os pais vão ser punidos. Como a gente já vê hoje acontecendo. A gente viu recentemente na Alemanha, os pais que foram punidos porque não queriam que a filha tivesse aula de educação sexual. Então, isso, né, infelizmente, foi um passo que a igreja acabou dando lá nos Estados Unidos. Conferência de Bem-Estar. Eu falei de duas resistências que tiveram ao lobby, né, do planejamento familiar e do aborto nos Estados Unidos. O outro foram os negros. Os negros americanos, eles foram mais firmes ainda. Eles eram bem radicais. Eles estavam percebendo que o governo americano, no momento que começasse as políticas de planejamento familiar, eles iam focar principalmente nos negros. E aí se levantaram os negros. Aí eu digo o nome do grupo que se levantou. O primeiro que se levantou foi os Black Muslims, né? Os muçulmanos negros, acredite se quiser, lá nos Estados Unidos, né? Liderados pelo movimento Black Power. Foi esse primeiro movimento que se levantou contra isso. Né? E eles faziam até uma propaganda política contra
contra essa política de governo, né? Eles começaram a panfletar, a desenvolver panfletos em que eles colocavam 2 fotos em cima, eles colocavam um monte de gente linchando o negro, e embaixo a pílula. Daí eles diziam, né, racismo ontem, racismo hoje, Estados Unidos, né, para combater. E realmente o governo americano, quando ele quis impor a política de controle de planejamento familiar, esses movimentos negros eram os primeiros a se levantar. Né? O governo americano ficava morrendo de medo. Inclusive o Lyndon Johnson, quando ele foi dar uma palestra numa universidade que era de negros, né? Porque a gente sabe que os Estados Unidos, né, sempre teve de alguma forma essa segregação era forte. Quando ele foi dar uma palestra numa universidade dos Estados Unidos sobre esse assunto, ele saiu de lá vaiado, né? Porque os negros não aceitavam isso daí. E os próprios, olha que interessante, os Black Muslims, né? Esse grupo aí que eram os negros muçulmanos, que eram o grupo mais forte contra contra a política de planejamento familiar, eles chegaram a dizer que a política que o Johnson estava promovendo contra eles ia exterminar mesmo a raça deles. É uma política voltada mesmo para exterminar a raça deles. Então, que não teria como dar continuidade a isso daí. Então, essa foi a resistência lá nos Estados Unidos durante essa época, durante esse lobby. No entanto, a gente viu que infelizmente, o aborto acabou sendo legalizado nos Estados Unidos por outros meios que não foi o lobby, né? Foi por meio da Suprema Corte. Então, a gente tem aí essas frentes que começaram a fazer o financiamento do controle populacional, começar pelos Estados Unidos e no mundo inteiro, né? Graças ao impulso que veio pelo John Rockefeller. É isso que eu quero deixar claro. Sempre teve alguém que estava aí por trás disso daí, sempre teve uma mente, um mentor, e muita gente acha que isso aí é uma evolução dos tempos, e não é, né? E aí, a gente tem sempre aquelas pessoas que vêm dizer para nós que o problema é a questão populacional, que todo mundo vai passar fome, que as pessoas estão passando necessidade. Eu até tenho um slide aqui, né? Eu trouxe aqui no celular, para se apresentar. Uma coisa interessante, né? Na Alemanha, uma pesquisa recente mostrou que uma família de 4 pessoas gasta por semana o equivalente a R$ 925 para alimentação. No Butão, uma família de 9 pessoas, vivem bem, gastam R$ 9,95 por semana para alimentar 9 pessoas. Isso aí faz cair por terra, definitivamente, a teoria de que o aumento da população vai fazer todo mundo passar fome. O que está acontecendo? Qual que é o problema? O problema nosso é o seguinte: todo mundo quer viver como um país do primeiro mundo. Todo mundo quer viver o sonho americano. Quer viver eu quero ter 2 tablets, eu quero ter 3 televisões em casa, eu quero ter uma caminhonete. Isso aí não vai dar para todo mundo. A gente realmente não tem um planeta Terra para suprir uma necessidade de uma pessoa que tem um nível de consumo tão grande como esse. É óbvio que é isso. E é por isso que isso aí incute medo em muitas pessoas. Como eu vejo muitas pessoas falando, pessoas ganhando 14, 15 mil reais por mês e não quer ter um segundo filho porque acha que filho dá muito gasto. Né? A gente vê esse tipo de problema. Né? Para a gente ver que realmente, será que a gente não está fazendo aquela inversão, né, dos valores? A gente não está coisificando, né, pensando que meu filho, para ser feliz, ele precisa de bens, ao invés de ele precisa do maior bem, que é buscar, né, a elevação espiritual, viver, né, em paz com o seu Criador. E a gente tem o problema do desperdício também. Eu tenho um gráfico aqui que demonstra que o que a gente gastou em 2022, que a gente desperdiçou de alimento em 2022, no mundo inteiro, poderia alimentar 30% da população mundial. Temos o problema do desperdício. Ou seja, não é problema de falta de recursos. E aí a gente tem outro problema. Problema da distribuição de renda também. 1% da população mais rica do mundo tem em suas mãos, em seu poder, 46% da riqueza mundial. Ou seja, 1% das pessoas do mundo são donos de 46% da riqueza mundial. E o que essas pessoas fazem com essa riqueza? Vão lá ajudar uma pessoa necessitada? Vão lá fazer um serviço de aconselhamento para uma mãe que está pensando no aborto? Não. Eles vão desenvolver clínicas de aborto, vão desenvolver novos meios de contracepção, ou seja, soluções fáceis, né?
Em 1974, a gente acaba tendo um paradigma. Vários cientistas sociais já estavam criticando a forma como estava sendo desenvolvido as políticas de controle populacional até essa época. O que eles estavam dizendo? Que não estava tendo efeito. Por quê? Porque as mulheres continuavam querendo ter filhos. É uma questão natural. As mulheres querem ter filhos. Não adianta. O sonho de uma mulher é ter filhos. A não ser que seja, né, dessas loucas feministas. Eu acredito que até elas, no fundo do coração delas, elas têm o desejo, olham para um filme romântico e têm a vontade, né, com certeza, de ter um marido bom, né, o príncipe encantado. Então, ou seja, era esse o problema. Ou seja, as mulheres continuam querendo ter filhos. Ou seja, não adianta a gente querer distribuir anticoncepcionais em todos os lugares, que as mulheres vão continuar querendo ter filhos. E, por exemplo, isso aí chamou a atenção de muitas pessoas que eram muito radicais. Por exemplo, nessa época a gente tem o Heinrich Heavenroth, que foi o primeiro presidente, diretor da questão populacional dentro da USAID. Esse cara, ele chegava nos países, olha que engraçado, ele chegava nos países onde ele ia fazer o lobby, né, para levar ajuda financeira dos Estados Unidos e exigir controle populacional, né, fazer, na verdade, uma barganha, né. Ele chegava nesses países, nos lugares onde ele ia, e ele entregava um cartão de visita com uma camisinha. Era esse o meio, a loucura do cara. E esse cara, ele tinha umas teorias tão malucas, né? Que ele falava que o problema da população, das pessoas ainda querer ter filhos, é que estava faltando, as pessoas não estavam sendo suficientemente supridas com o método de contracepção. Então ele era a favor de pegar um aviãozinho, descer lá na Índia e jogar aquela caixa, né? Com paraquedas lá. E a hora que as pessoas foram abrir achando que era comida, era um monte de anticoncepcional. Né? Ele era a favor desse tipo de coisa. Né? Esse cara do USA. Surgiu, né, um nome bem famoso dessa época, foi o Kingsley Davis, que participou do Conselho Populacional, só que ele criticou isso daí. Ele falou assim, não adianta. Ele falou assim, vocês não estão entendendo. A população não está baixando. A gente ainda tem um crescimento positivo populacional, ou seja, a gente não tem um crescimento zero, as pessoas ainda querem ter filhos. Porque não é por falta de demanda. Hoje em dia a mulher tem a camisinha ali na unidade de saúde na esquina de casa. Pode ir lá e pegar e ela recebe injeção lá para ficar infértil, né? Em qualquer farmácia, né? Isso aí tá o custo baixo, né? Valor baixo. Tem a pílula lá onde ela quer. O problema não é isso. O problema é que as mulheres continuam querendo ter filho. A gente precisa mudar isso. A gente precisa entender. A gente precisa estudar ciências sociais para entender o porquê que as mulheres ainda querem ter filhos. E aí a gente passa para uma segunda etapa. Você lembra que lá na primeira etapa o Rockefeller queria investir em demografia. Agora aqui não. A gente precisa desenvolver a sociologia. Aí eles chegaram à conclusão de que a ciência médica ela só poderia responder por 40% do sucesso da estratégia. 60% deveria vir das ciências sociais. Ou seja, as ciências sociais elas deveriam ser desenvolvidas para a gente entender o que é. E aí eles descobriram o seguinte. A gente precisa, em primeiro lugar... mas, veja bem, né? Deixa eu até tomar uma água aqui. Veja bem. Essa foi uma mulher que convenceu o Rockefeller antes da Conferência Mundial de População em Bucareste, em 1974. Um pouquinho antes dele ir no parlatório falar. O nome dela é Joan Dunlop. Ela foi com a amiga dela, Adrienne Germain, que era alunas do Kingsley Davis. Elas chegaram lá pro Rockefeller e falaram assim, você veja, você é um homem branco, você vem de uma família de origem protestante e você é um homem rico. Como que você quer convencer uma mulher... E você, na tua fundação, você não tem nenhuma mulher envolvida num trabalho de liderança. Ou seja, ela quis meio que dizer que ele era um machista, um misógino. Falou assim para ele, você não está entendendo. Falou assim, você precisa mudar a tua estratégia. Enquanto não tiver uma mulher convencendo outra mulher, está fracassado. E não basta só a gente convencer a mulher. A gente tem que pegar a mulher e a gente precisa tirar ela de casa e colocar ela no mercado de trabalho. Por quê? A hora que a gente colocar a mulher no mercado de trabalho, não que seja contra isso daí, né? Vamos ser bem claro, né? Claro que tudo tem a sua dosagem, né? Mas a gente vê a consequência disso daí. Porque a hora que a mulher sai de casa e vai para o mercado de trabalho, ela só tem 3 opções. Número 1. Para uma mulher hoje, né? Na verdade, assim, para uma mulher, de forma integral, ela só tem 3 opções hoje. Ou ela fica em casa, tem os filhos, educa a sua própria, ajuda, né? Principalmente na educação, ela cuida da maior parte da educação, porque a mulher fica em casa, ela
pela natureza, ela é mais capacitada para fazer isso. Não adianta a gente dizer que não. Isso aí está no cérebro da mulher. Isso é pesquisa científica que diz, não é machismo. Então, vão dizer que a natureza é machista. Né? Essas feministas de igreja são capazes de dizer que Deus é machista. No dia do juízo final, vão falar para Deus, o Senhor é machista. Eu não duvido que vão falar isso. Né? Não duvido que na hora do juízo vão falar isso. Mas, elas tinham só uma opção, 3 opções. Ficar em casa, cuidar dos filhos. Número 2, ir para o mercado de trabalho, não ter filhos. Ou 3, ter o filho e cuidar da casa. Que daí seja a dupla jornada. E aí a gente sabe muito bem que nem todas as mulheres têm condições. E realmente é desgastante para uma mulher. E aí o que eles incentivaram? Olha, a gente precisa abrir o mercado de trabalho para que as mulheres comecem realmente a trabalhar. E ao começar a trabalhar, elas vão pensar na carreira, elas vão pensar no desenvolvimento próprio e elas vão esquecer esse negócio de querer ter filhos. Então a gente precisa convencer as mulheres. Vamos abrir o mercado de trabalho para as mulheres, vamos abrir e tudo mais. E aí começou a estratégia, né, que a gente já conhece hoje. E nessa época, eles descobriram que eles precisavam atacar problemas subjacentes. Ou seja, não adianta eu chegar num país e distribuir camisinha e anticoncepcional. Eu preciso desenvolver aquele país, eu preciso colocar as mulheres no mercado de trabalho, eu preciso que na escola se esteja ensinando as meninas a serem donas do seu próprio corpo, que elas não precisam ser dependentes do marido, que elas podem fazer o que elas quiserem, que o lugar delas é onde elas quiserem, né? Essas falácias que a gente conhece das feministas. Então a gente precisa incutir na cabeça delas e por meio da educação, ensinar elas a usar os meios de contracepção, como muitas vezes foi esses dias no ônibus, numa escola católica aqui, eu vi 3 menininhas conversando dentro do ônibus, dizendo, ai, que triste, eu perdi aula de anticoncepcionais ontem, né? Coisa desse tipo que a gente vê hoje que já está, né, numa escola católica, né? Se diz católica, né? Então a gente vê que realmente já entrou dentro da mentalidade humana mesmo, né? E aí a gente vai ver o Rockefeller mudando de estratégia. Em 1900, ele saiu dessa conferência, ele fez um discurso que foi impactante, que muitas pessoas não aceitaram, mas ele falou que a gente precisa parar de distribuir camisinha, em termos práticos, ele falou, e a gente precisa ajudar as mulheres, melhorar a vida das mulheres. Melhorar, né? A gente sabe em que sentido que ele quis dizer isso, né? E aí ele saiu dali e mudou totalmente a estratégia da Fundação Rockefeller, do Conselho Populacional. E as outras fundações iam atrás dele. Então, o Rockefeller falava que era assim, a Fundação Ford, as outras fundações iam tudo atrás dele. Ele se tornou uma liderança mundial nesse quesito. E aí ele começou, então, a lutar, a promover o aborto, a promover a educação sexual nas escolas e a incentivar que se investisse nas ONGs, movimentos LGBT, movimentos feministas, porque ele sabia que precisava agora de uma nova mudança social, precisava mudar a mentalidade das pessoas. Não adiantava mais colocar o DIU no ventre da mulher, precisava colocar na cabeça da mulher, para que ela não quisesse mais ter filhos. Então, passado isso, a gente vai ver logo em seguida as conferências da ONU sendo tomadas pelas ONGs feministas. E aí a gente vê, por exemplo, na Conferência Populacional do Cairo, em 1984, alguém chegar com a ideia lá e falar assim, nós precisamos lutar pelos direitos sexuais e reprodutivos. Com perdão da palavra, as pessoas que estavam lá, os líderes mundiais de cada país estavam lá e perguntaram, que diabo é isso? Direitos sexuais e reprodutivos, o que é isso? O que significa isso? E é essa estratégia que eles têm utilizado hoje, da linguagem. Por exemplo, eu vou chegar nisso aqui, acho que eu estou meio adiantado, por isso que eu falo para você, é muito assunto, mas, por exemplo, a gente teve recentemente aqui no Brasil o chamado abortoduto. E o abortoduto o que é? Criação de um fundo em combate à violência à mulher. Não, quem que é contra combater a violência contra a mulher? Ninguém é contra. O problema é que mudaram o significado. Uma lei Cavalo de Troia 12845 2012, mudou o conceito do que é uma violência sexual. Violência sexual não é mais um estupro. Não é o cara chegar com uma faca, com uma arma e obrigar a mulher a ter relação sexual com ele. A partir de agora é qualquer relação sexual não consentida. Isso significa que o quê? Que dentro da cama de um casal, a mulher lá não está com muita vontade, ela fala, eu não consenti hoje com a relação sexual e eu ganhei um bebê. E agora eu tenho direito ao aborto. Pode, ela chega a abranger até essa informação. Se vocês acham que é loucura, que é maluquice, na Suécia já está aprovada desde 2005 uma lei que mudou o significado de estupro para violência sexual, significando que é qualquer atividade sexual não consentida. Hoje em dia, lá na Suécia, para um homem que vai ter uma relação com uma mulher, precisa se resguardar
ele tem que baixar um aplicativo chamado Leal Fling, que ele tem que chegar para a mulher, ó, você tem que responder esses 10 itens e pôr tua digital aqui embaixo para comprovar que você está tendo uma relação consentida comigo, para depois você não me acusar de estupro. Existe isso já na Suécia. Por quê? Porque os caras estavam sendo acusados por qualquer motivo. Qualquer motivo da relação sexual agora era considerado estupro. E no Brasil tá aberto isso daí, tá abrangente isso daí. E foi por meio disso que foi a Lei Cavalo de Troia, que foi aprovada lá em 2012, ela passou a significar qualquer coisa. Então, a mulher chega em 1998, o ministro da Saúde, não vou falar o nome, porque eu não quero causar derrubadas da página depois, procure lá na internet. Para uma mulher comprovar a violência sexual, ela precisava só do BO. Ela chegava, né, eu sofri violência sexual, quero um aborto. O artigo 128 do Código Penal me permite, lá, no exclusivo de juridicidade, que eu recorro ao aborto, eu vou numa clínica, eu trago um BO. Gente, vamos pensar bem. Um BO, você vai numa delegacia ali, você fala, né, explica ali pro policial, você não sabe quando que ele vai conseguir ir lá atrás do indivíduo mesmo. Ainda mais com as condições que a gente tem hoje, né, da polícia científica, né, são precárias. Né? Tudo bem, pelo menos era uma barreira. Em 2005, nosso ministro da Saúde, na época, o presidente, vocês sabem quem era, exariu o ministro da Saúde hoje é o ministro das Relações Institucionais do atual governo. Ele pegou e... não sei se foi ele, se foi o outro, mas o presidente, vocês sabem quem é. 2005. Ele pegou e exarou uma norma técnica dispensando até a necessidade de boletim de ocorrência para uma mulher comprovar a relação que sofreu violência sexual. Então bastava a palavra da mulher. Eu tenho aqui, pena que eu não tenho slide para mostrar para vocês, eu tenho a página, tudo, eu posso passar para vocês, a página onde está escrito isso. Ou seja, a partir de agora a mulher pode chegar e dizer assim, sofri violência sexual. Eu tô grávida e eu sofri violência sexual. Ah, beleza. Então eu quero recorrer ao aborto. Então tá bom, pode estar encaminhado. E o médico não pode falar nada. Porque daí o médico, se ele duvidar, ele que tem que comprovar que a mulher não sofreu violência sexual. Entendeu? Ele que tem que comprovar que ela não sofreu. Como é que ele vai comprovar isso? Ou seja, a mulher não precisa nem fazer o BO, não precisa mais fazer ML. Aí a gente pode ter um monte de estuprador solto por aí, sem que a mulher faça, né, sem que ela se faça investigação para descobrir se realmente ela sofreu violência sexual. E por outro lado, a gente tem uma criança morta. Né? Foi isso que essa norma técnica abriu esse precedente. Né? E aí essa lei do abortoduto, que queriam passar esse tempo atrás, ia garantir um fundo para que se investisse em compra de equipamento, de material, para que a mulher realizasse o aborto no SUS. Certo? E equipar o SUS para realizar esse tipo de aborto aí. Né? Que a mulher chegasse lá e falasse que sofreu violência sexual, que segundo a Lei Cavalo de Troia é qualquer atividade não consentida, e sem a necessidade de comprovar que sofreu violência. Norma técnica em 2005 não exige, e a de 98 exigiu o BO, caiu por terra. Então, não exige mais. Ou seja, está aberto. Então, estão abertas as portas para que, infelizmente, as mulheres recorram ao aborto. Tá? Então, é por meio dessa mudança da linguagem. Na época, na década de 90, entrou, em 1974, na Conferência do Cairo, entrou esses direitos sexuais e reprodutivos. Ninguém sabia o que significava. E depois que acontece, que a gente vai descobrir o que é. Direitos sexuais e reprodutivos, ele é tão abrangente que ele pode conter várias coisas. Ele pode conter, inclusive, pedofilia, obrigação do Estado de oferecer fertilização in vitro. Por quê? Porque assim, o que é um direito sexual e reprodutivo? É um direito que eu tenho de ter a minha saúde sexual em dia. Ou seja, para uma pessoa, vamos supor assim, para uma mulher ter uma saúde sexual em dia, se ela considera que gravidez é um mal, vai prejudicar a saúde dela, vai deixar ela psicologicamente abalada, então ela está em risco, colocando em risco a saúde dela a gravidez. Então ela tem direito sexual, reprodutivo, ela tem direito a um aborto, ela tem direito a ter a concepção gratuita, ela tem direito à esterilização no momento que ela fazer a laqueadura no momento que ela quiser. Ou seja, abrange tudo isso. Abrange, por exemplo, o direito sexual reprodutivo. Por que pedofilia? É o meu direito de querer me relacionar. Eu sinto desejo por crianças, a pessoa vai dizer. Então é um direito sexual meu. Eu não tô, quando você me impede de ter uma relação sexual com uma menor, você está me impedindo de desenvolver o meu direito sexual e reprodutivo.
Você veja que absurdo, isso aí abrange qualquer coisa, ficou aberto. E aí se colocaram na conferência de 1984, no Cairo, que se obrigasse os países, todos, no mundo inteiro, inclusive os países católicos, a aprovar leis que tivessem direitos sexuais e reprodutivos dentro do seu país. Certo? Eles queriam, né, obrigar os países do terceiro mundo, qualquer país, a que tivesse essas leis dentro do seu país. E ninguém sabia o que era isso, mas queriam obrigar. Ou seja, o que eu falo para vocês? Começou com o Rockefeller, invadiram as conferências populacionais e aí vai chegando nos países. Ou seja, daí vem um organismo internacional, a ONU, e vai obrigando os países. Tá? Na conferência de Pequim, em 96, foi um pouco mais profundo. Porque daí, mais uma vez, eles chegaram com a linguagem. Todos os países precisam aprovar legislações que protejam a igualdade de gênero. E mais uma vez, com o perdão da palavra, as pessoas da conferência perguntavam: que diabo é isso? O que é isso? Né? Então, é essa a estratégia deles. Né? Utilizar, modificar a linguagem para que a gente possa desconstruir a linguagem para que a gente, na hora que chegar para nós, na hora que chegar na escola lá, agora na escola vai ser aplicado, nós vamos ter uma disciplina que vai tratar da teoria de gênero e todos os alunos vão aprender. As pessoas que não sabem disso, que não têm a luta intelectual, vão falar: beleza, não sei o que é isso. Né? Os pais já hoje já jogam as crianças na escola mesmo para ficar o dia inteiro lá aprendendo. Não querem saber do desenvolvimento da criança, não está nem aí, eles nem sabem o que é isso, nem sabem o que é isso. Estão lá focados no trabalho, no dinheiro, em dar Netflix para o filho, dar Playstation, lá, os videogames mais avançados para o filho. Pouco se importa com isso, enquanto isso os caras estão lá pensando a forma de controlar o seu filho lá dentro da escola. Né? E aí chegou na conferência de Pequim, né, em 96, e se tentou implantar a teoria do gênero. Né? E aí a gente viu toda a consequência disso, né, para todos os países. Né? Olha que interessante isso aqui, que eu trago uma citação do ministro aí do STF, depois eu passo o nome para vocês aí, um habeas corpus que ele votou por absolvição de uma quadrilha que realizava abortos na Baixada Fluminense. Né? E daí ele absolveu essa quadrilha e aí abriu um precedente perigoso, uma jurisprudência perigosa para nós, que pode permitir que a mulher realize um aborto até 3 meses de gravidez. Né? Ele diz o seguinte, né? A criminalização do aborto, né, é incompatível com os seguintes direitos fundamentais: direitos sexuais e reprodutivos da mulher, que não pode ser obrigada pelo Estado a manter uma gestação indesejada. Eu estava conversando ali hoje, o Estado. Né? Ou seja, não é uma questão natural. Né? O Estado não pode obrigar a mulher a manter uma gestação indesejada. E a igualdade da mulher, já que homens não engravidam e, portanto, a equiparação plena de gênero depende de respeitar a vontade da mulher nessa matéria. Ou seja, se a mulher não engravida, ela também tem o direito. Se o homem vai lá, faz o serviço, vira as costas e a mulher fica grávida, ela também tem o direito de não ficar grávida. Mas quem vai pagar o preço vai ser a criança. Né? Sempre isso. Né? Sempre esse o problema. Né? E aí a gente vem com outras estratégias, por exemplo, a estratégia de 2007 do aborto, chamado aborto seguro, né? Que toda mulher tem direito ao aborto seguro, ou seja, quando uma mulher ela não quer a criança, ela chega numa clínica e o médico diz para ela: não pode fazer o aborto por conta da legislação, ele está infringindo o direito à vida da mulher. Por quê? Porque ela vai procurar uma clínica clandestina e isso está colocando em risco a vida dela. É esse tipo de argumento que se coloca. Ou seja, o aborto está se tornando um direito à vida. Eles estão invertendo tanto a nossa cabeça que agora eles querem chamar que o aborto é um direito à vida. Tá? Inclusive, logo depois, até peço para vocês, a hora que puderem, ler um documento que está disponível na internet, maio de 2012, a nova estratégia da cultura da morte. O que é? É o seguinte, é uma nova estratégia que eles viam que não conseguiam implantar o aborto. Eles estão assim, de olho nos países que não querem implantar o aborto do terceiro mundo. Estão de olho. E eles estão cada dia mais criando mais novas estratégias para burlar a lei, para tornar o aborto... para acontecer o aborto, apesar da lei. E uma conferência, né? Então, algum tempo depois, 2007, ela com vários desses pensadores, ideólogos do aborto do mundo inteiro, na Inglaterra reunidos, eles chegaram à seguinte conclusão: a gente precisa garantir o seguinte, onde o aborto ele não é permitido. O médico pode orientar a mulher a tomar um remédio em casa, abortivo, e a mulher toma um remédio abortivo em casa,
Mata a criança, primeiro sinal de sangramento, vai no hospital. O médico se obriga a tirar a criança morta da mulher. Por quê? Porque daí não foi o médico que cometeu o aborto, né? Porque a criança já está morta. E daí não foi a mulher. A mulher foi lá e tomou o remédio, né? Então ela que fez o aborto. E a gente sabe que as mulheres que fazem o aborto não são puníveis. Se forem pegar as estatísticas, as mulheres não são presas por cometer o aborto. Embora o Código Penal preveja a prisão. Mas não são presas. Ou seja, está liberado. Ou seja, você dá o remédio, a mulher toma, não vai ser presa. Primeiro sinal de sangramento, vai no hospital, o médico tira uma criança morta. Não aconteceu. Ou seja, não foi realizado um ato criminoso. E é essa a ideia. E vocês acreditem se quiser. Durante essa reunião na Inglaterra, eles promoveram o uso desses medicamentos, o aborto medicamentoso, promoveram essa política de aborto medicamentoso, por quê? Porque eles chegaram à conclusão de que quando o médico vai fazer um aborto numa mulher, ele se sente meio que inibido quando ele olha ali para o ultrassom. Né? Porque daí, quem teve a oportunidade de assistir aquele vídeo Grito Silencioso, vê a agulha lá entrando e a criança fugindo. Qual que foi a ideia deles? Dá um remedinho, a mulher toma, a criança já está morta, então tira à vontade ali, faço na boa ali. Era essa a ideia também, para evitar que os médicos ficassem inibidos na hora de realizar um aborto. Né? Então, novas e novas estratégias, sempre, que a gente vê, né? Isso aí seria a política de redução de danos, né? O tal do aborto seguro, que não existe aborto seguro, né? Por exemplo, a gente viu que na Argentina, logo depois que legalizaram, a gente viu uma moça lá, inclusive que era pertencente ao grupo radical feminista, estudante de serviço social, morreu numa clínica de aborto do governo. Não existe. E a gente sabe das consequências do aborto. Problemas de drogas, problemas de infertilidade da mulher, né? Porque não vamos pensar que o aborto tomar um remedinho e a criança sai, morta. Não vamos pensar nisso. Tem que pensar que a maioria dos abortos são realizados por curetagem. O médico vai lá e fica arrancando os pedaços. Isso aí dentro do útero da mulher, se ele erra 1 milímetro ali, acabou, detonou o útero da mulher. Tem uma irmã nossa lá do núcleo de estudos, que é médica, a doutora Thalita. O médico, ela fez o parto normal do filho dela e ficou alguns resíduos, né, do cordão umbilical dentro do útero dela. O médico foi lá tirar e acabou com o útero dela. Sim, ela achou que não tinha mais condições de ter filho. Né? Ela foi num momento de oração lá, e aí ela sentiu que Deus tinha realizado a cura nela, o padre lá proclamou a cura lá, e ela sentiu que tinha realizado a cura, e aí ela engravidou, já está no 3º filho agora. Mas vocês vejam, até um procedimento normal causou uma consequência dessa. Imagine um aborto. Não vamos pensar que é de qualquer jeito, que é só expelir o feto para fora. Como uma representante hoje do governo, né, que está aí do exterior, né, representante de um banco internacional aí agora, falou no passado que aborto é como extrair um dente. Não é dessa forma. Não acontece isso, sabe? Muitas pessoas acham que é, mas não é. Essa é uma consequência direta disso aí. E aí a gente chega numa conclusão, que hoje nós estamos vivendo uma época de um genocídio silencioso. Por quê? Mao Tse Tung, que 30 anos, ele matou 70 milhões de pessoas. O maior genocida da história, Mao Tse Tung. A gente conhece. Hitler, 20 milhões de pessoas aí em 7 anos. Cerca de 20 milhões. Hoje a gente mata pelo aborto, anualmente, cerca de 60 milhões de crianças. Ou seja, a gente mata mais em um ano do que o Mao Tse Tung, o maior genocida, matou em 30 anos. A gente está com uma epidemia, né? Isso com estatísticas que a gente tem no World Matters, aquela estatística lá onde se quer registrar, casos subnotificados. Esse número é muito maior. A gente sabe muito bem disso. Né? E aqui no Brasil, né, para terminar. No Brasil, a gente teve o seguinte, durante a época do regime de exceção, as fundações não conseguiram penetrar aqui no Brasil. Mas veio a redemocratização e tudo mais, na década de 80, e aí as ONGs, as organizações começaram a olhar para o Brasil e começaram a investir no Brasil. E a maior investidora no Brasil foi a Fundação MacArthur. Essa foi a que mais investiu recursos no Brasil para a promoção do aborto. E qual foi a estratégia deles? Primeiro eles tiveram que estudar, como eu falei para vocês, a situação do Brasil. E aí eles descobriram o seguinte, aqui no Brasil
é um país onde se permite a realização do aborto, não é punível, a mulher não é punida, se ela realizar na época, né, em 2 casos, né? Quando é por violência sexual, estupro, ou por o chamado aborto terapêutico, ou seja, risco de vida para a mãe. Então a gente pode fazer o seguinte, né? A MacArthur passou dinheiro para International Women's Health Coalition, outra organização para que estudasse o Brasil, uma organização feminista. E aí ela descobriu o seguinte: o Brasil tem essa situação. O que nós podemos fazer? Nós podemos modificar o significado de risco de vida para a mãe, nós podemos modificar o que significa um estupro, ou seja, uma violência sexual. Logo, se a gente modificar o significado dessas palavras, esvaziar o sentido dessas palavras, aí a gente pode realmente entrar com a nossa... o aborto apesar da lei, o aborto vai poder ficar... vai ser liberado no país por qualquer motivo, né? E aí a gente começa a ver no Brasil uma iniciativa que não tinha antes, na década de 90, começa a acontecer. Começa a se abrir os primeiros hospitais para aborto chamado legal, ou seja, para aborto em caso de violência sexual, que não existia ainda no Brasil. Então, para a gente começar a realizar o aborto, a gente precisa abrir nos hospitais algumas alas que façam o aborto de mulheres que sofreram violência sexual. Aí começa. O primeiro vai ser lá no Hospital Jabaquara, lá com a Irundina, né? A primeira que vai abrir lá o setor de aborto lá no Hospital Jabaquara. Depois vão vindo outras pessoas, vão se avançando, e aí a gente vê o quê? A gente vê o seguinte, até tem o texto aqui da organização, se tivesse o slide mostraria, a nossa guerra é cultural, porque hoje a maior parte da população brasileira é contra o aborto. Aproximadamente 75%. Tá mais ou menos esse valor, 75%, 77% da população é contra o aborto. Só que quando você vai perguntar se a pessoa abriria uma exceção no caso de um aborto de estupro, no caso de doença, risco de vida para a mãe, você vê que essa pessoa, vai diminuindo. Por exemplo, segundo uma estatística recente, 38% das mulheres, 38% da população brasileira é favorável ao aborto em caso de violência sexual. Ou seja, já tem aí um precedente que a gente pode abrir. A mídia pode enganar também. Como a gente viu recentemente acontecendo com aquela menina ali de Santa Catarina. Aquele caso da menina de Santa Catarina. Em 2020 a gente teve o caso da menina do Espírito Santo. São 2 casos que estão se aproveitando desse sentimento do brasileiro, porque estão dizendo o seguinte, estão alegando o quê? Que as meninas sofreram violência sexual e por isso, necessariamente, elas têm um direito ao aborto. Acontece que essas 2 meninas, o caso da menina do Espírito Santo de 2020 e essa recente de 11 anos de Santa Catarina, elas estavam com gestação avançada. E as normas técnicas lá de 2005 sequer permitem que sejam realizados abortos acima de 20 semanas. E essa menina tinha a primeira tinha 21, a outra tinha 22 semanas. Ou seja, não tem respaldo técnico e legal para que se realizasse. Mas eles encontram os caras aí, no Brasil inteiro, que podem realizar o aborto lá na sua clínica, e aí eles começam a fazer essa comoção nacional, dizendo, a menina sofreu violência sexual. E nem sempre a saída é o aborto. É isso que as pessoas têm que entender. Nós, na Casa para a Vida, a Lourdes está aqui, ela vai saber dizer e confirmar. E a gente sabe, por razões muito óbvias, que essas mulheres, quando elas sofrem violência sexual, elas precisam de apoio, elas precisam de ajuda, amparo psicológico, né? Para que elas possam decidir de forma livre se elas vão ter mesmo a criança, né? E dar opções para ela. O que acontece é que essas ONGs, essas organizações, por exemplo, uma ONG dessas daí, elas chegam antes dessas mulheres e começam a fazer a cabeça delas para que elas realizem o aborto, antes da gente chegar, né? Para dar alternativa para elas, que é o que a Casa Pro Vida hoje oferece. A Casa Pro Vida hoje oferece alternativas para elas, ou seja, se você está sofrendo uma violência sexual, mas será que se você fizer o aborto vai resolver o teu problema? Você vai apagar da tua vida o que aconteceu? Não tem como. Não tem como. Isso aí vai ser um trauma para a vida inteira. E quando ela vai realizar o aborto, é um outro trauma que vai ser realizado. Vai conferir para a vida dela. Porque vai causar uma série de consequências para a vida dela. Consequências da saúde física e psicológica. Além daquela que já está agravada por conta da violência sexual sofrida. E muitas dessas mulheres nem sequer a gente pode dizer que sofreram violência sexual. Por exemplo, o caso da menina ali de Santa Catarina, de 11 anos. Não se sabe se a relação realmente foi consentida ou não. Porque até onde se sabe, dentro da mesma casa, morava a menina e o meio-irmão dela lá, que é o enteado da mãe dela, de idade de 13 anos.
E os dois estavam lá dentro de casa e provavelmente, né, tiveram uma relação sexual. Não dá para dizer que ela sofreu um estupro. Na época não se tinha meios de dizer que ela tinha sofrido. Mas chegou uma feminista advogada lá antes, foi fazendo meio de campo, aí virou aquela bagunça, afastaram a juíza, né, fizeram um lobby para afastar a juíza. A menina estava num abrigo, porque não se sabia se ela tinha sofrido violência sexual. Me parece que ela foi devolvida para casa. Então, coisas absurdas que aconteceram. Como aconteceu, por exemplo, na Nicarágua, em Porto Rico e na Nicarágua, isso mesmo. Uma família que eram imigrantes da Nicarágua que foram trabalhar em Porto Rico, em 2003. E lá uma menina apareceu grávida, que tinha sofrido violência sexual. Inclusive tem um documento que mostra isso, com notícias. Eu posso até passar para vocês depois. Essa menina apareceu no sistema médico e aí a família estava convencida que ela não ia realizar o aborto, que ela ia ter a criança. E no sistema de saúde lá do Porto Rico, a ministra de Saúde tinha garantido para a imprensa que ela não ia sofrer, que ela não ia realizar o aborto, que ela ia ter a criança. E ela tinha condições, apesar de ela ser criança também. Tinha 11 anos. Ela ia ter condições de gerar aquela criança e levar a gravidez para frente. Ok? Um grupo feminista chamado Rede contra a Violência às Mulheres intermediou o meio de campo, raptou essa menina, levou para Cuba e lá em Cuba realizaram o aborto dela. Ainda saíram como heroínas dizendo que o Estado queria privar a menina desse direito sexual e reprodutivo, e elas foram lá e garantiram porque a menina poderia sofrer, ia morrer no parto, a menina tinha sofrido violência sexual e etc. Levaram o pai e a menina. E acusaram um rapaz lá, que trabalhava na mesma fazenda que os pais dela, dele ter realizado a violência sexual contra a menina. Aconteceu o quê? Depois que levaram para Cuba, se perdeu o material da criança, né? Não se sabe para onde foi parar o material, os restos mortais da criança, para poder fazer o corpo de delito para identificar quem que foi o agressor. 10 anos depois, a menina aparece grávida de novo. E aí descobriram que era o padrasto que estava violentando sexual. E o rapaz ficou 5 anos na cadeia, sofreu, vocês sabem que sofre uma pessoa que é presa por conta desse motivo, na cadeia, por conta de uma rede de feministas que interviu no meio, querendo se sobressair para poder gerar uma polêmica, né, pro aborto. Né? Então a gente vê qual que é a estratégia deles. Né? E a gente vê que aconteceu isso, que a menina do Espírito Santo ali, tem 11 anos, eles conseguiram um jatinho para pegar ela lá, Espírito Santo, levar para Pernambuco, para um médico famoso, que inclusive processou um padre, esses dias, um padre conhecido nosso, Pro Vida, Padre Love. Esse mesmo médico foi lá e realizou o aborto lá no menino, gravidez avançada, né? E aí eu chego no final para vocês com uma contradição, né? Lembrando esse caso da menina aí de 11 anos. Notícia do Brasil Sem Medo. Injeção usada em bebê de Santa Catarina é usada em corredor da morte dos Estados Unidos, diz defensor público. Ou seja, aplicaram a injeção para ela não sofrer dor, né? E para depois matar, né? E aqui os nossos ministros, né, do STF aprovaram, então, julgaram, né, aquele habeas corpus, dizendo que até 3 meses a criança não tem sistema nervoso desenvolvido, por isso a mulher tem direito ao aborto, porque aquilo ali não é vida. Declararam que a criança até 3 meses não é vida, porque ela precisa passar por 3 meses, ou seja, ou 12 semanas, ou seja, meia-noite e 59 da 11ª semana, ela tem vida. Meia-noite e 1 ela já não é mais vida. Entendeu? Dessa forma que esse que é o critério, né, para dizer. Então, ou seja, 3 semanas antes não tem vida, não tem o sistema desenvolvido. Ou seja, a partir de agora não. A partir de agora, a criança, para ela não sentir dor, a gente aplica uma injeção letal nela para matar ela, para parar o coração dela, que foi uma injeção que foi aplicada direto no coração da criança, né? Para parar o coração dela, para a gente depois fazer um parto de uma criança morta. Ou seja, o mesmo parto que ia ser feito 4 semanas depois daquela criança viva, foi aplicada a injeção na menina lá de 11 anos de Santa Catarina para fazer um parto de uma criança morta. Ou seja, são essas contradições que a gente precisa estar atento. E a gente precisa... Né, e hoje, no Brasil, a gente tem essa ameaça, e a gente tem essas ameaças aí desses abortodutos, desses meios. Durante a pandemia, a gente teve o Covidão do aborto, que foi um pacote
para a realização do aborto em caso de violência sexual, que as mulheres estão sofrendo violência sexual dentro de casa. Então sempre são essas narrativas que a gente encontra, né? São essas narrativas. A gente não pode cair nessas narrativas. A gente precisa estar atento, a gente precisa estudar, né? Eu teria muitas coisas aqui para falar, poderia falar sobre, precisaria de uma outra aula para falar sobre os contra-argumentos, as falácias dos abortistas, precisar de um outro momento para falar sobre os direitos sexuais e reprodutivos, sobre tudo isso que a gente estuda, né? Sobre família e tudo mais. Um dos grandes males que a gente tem hoje é a destruição da família. Ou seja, a partir do momento que a gente vê destruir a família, a gente vê desvalorizar a vida humana, e aí a vida humana agora vai virar joguete nas mãos. A partir do momento que a gente desvaloriza a vida humana, dessa forma, ela vira joguete nas mãos dos homens. Ou seja, por exemplo, saiu hoje, eu acho que uma nota no Facebook da Casa Provida, no Instagram, sobre a Paris Hilton, aquela socialite famosa. Ela sonha em ter uma menina e ela congelou 20 embriões dela, do sexo masculino, porque ela quer uma menina. Ou seja, já é uma manipulação do ser humano. Você entendeu? E aí hoje no Brasil a gente tem problema. A gente tem 150 milhões, aproximadamente, quase 150 mil, 150 a 200 mil embriões fecundados, congelados, seres humanos. Se plantar dentro do ventre de uma mulher, vai ser uma criança. Não vai virar um pedaço de madeira, não vai virar um ornitorrinco, não vai virar nada, como eu debato com os abortistas. Vai virar um ser humano, porque lá é um ser humano. Não tem como. Ele só está numa fase embrionária, mas ele vai virar um ser humano, não vai virar outra coisa. Então, a gente precisa estar atento para vencer essas falácias. Peço desculpa para vocês se eu falei muito, porque realmente o assunto é bem extenso, acho que a gente já adiantou bastante da hora, mas agradeço aí vocês pelo apoio, e a gente precisa estudar e a gente precisa batalhar, para a gente não deixar ser engolido aí por esse mal, tá? A Casa Provida faz esse trabalho, o Núcleo de Estudo faz trabalho intelectual, de pesquisa, de análise para poder trazer a verdade. A gente tem o Núcleo Vida, da Lourdes, que está aqui presente, que faz esse trabalho de ir até essas mulheres que estão pensando em realizar o aborto. O trabalho delas não é fácil, porque às vezes, sofre recusa dessas mulheres. Depois essas mulheres querem processar a Casa Provida. Acontecem diversas coisas. Não é fácil o trabalho delas ali também. Mas elas estão lá, tentando convencer essa mulher, achando alternativas. Essas alternativas que eu falei para vocês hoje aqui, a respeito de uma violência sexual, elas estão lá para dar alternativas para essas mulheres, para mostrar para elas que vai ser pior se ela recorrer a um aborto. A gente tem agora o trabalho com vários outros núcleos, tentando ajudar os adolescentes. Então a Casa Provida está hoje entrando em várias frentes para a gente levar o evangelho da vida, né? Com os jovens, a gente tem o acampamento Geração Vida, que são os adolescentes. A gente está trabalhando com as crianças agora, porque a gente precisa criar no coração dessas crianças a valorização pela vida. Porque desde pequenininho que elas têm que aprender a beleza da vida. A gente trabalha lá com as crianças, a gente tem trabalhado com as mulheres, retiro com os homens, a gente trabalha em inúmeras frentes. Então a gente tem hoje um leque de atividades missionárias dentro da Casa Provida, que hoje a gente já está se infiltrando em vários lugares, né? Essa palestra aqui é um meio da gente ajudar os outros a abrir, iluminar a mente das pessoas para essa verdade. Então, a Casa Provida sempre fica à disposição e eu fico à disposição aí de alguém que queira tirar alguma dúvida e qualquer coisa. E é isso aí.